Bom dia, meu amigo. Estamos juntos mais uma vez no começo do dia, através do programa Logo de Manhã. Quero deixar um abraço especial para os que hoje completam mais um ano de vida. O abraço carinhoso da Igreja Batista da Capunga. Mais uma vez temos conosco hoje o Dr. Luiz Saião, pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, que esteve no Recife para falar durante a conferência da Edições Vida Nova. Vida Nova é a editora na qual ele trabalha, a editora que lançou a Bíblia Almeida Século XXI, uma versão mais recente da Palavra de Deus. E hoje o Dr. Luiz Saião tem a oportunidade de nos trazer a mensagem da Palavra de Deus, na expectativa de que essa mensagem fale ao seu coração. Muito bom dia, eu gostaria de cumprimentar a você nesse novo dia, nessa nova manhã, desejando que Deus abençoe essa nova jornada que se inicia depois que o Criador dos céus e da terra permitiu que o sol aparecesse de novo. Pois é, pensando na nossa jornada do dia a dia, pensando sobre a nossa vida, eu queria que pensássemos hoje sobre um assunto muito interessante que vamos descobrir na Bíblia Sagrada, no livro que é a maior referência de espiritualidade que a história humana já conheceu. Logo no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, aparece uma história muito interessante e até curiosa e diferente. A Bíblia diz que depois que o ser humano pecou, você conhece muito bem a história lá do Jardim do Éden, a história de Adão e Eva, eles foram afastados da presença de Deus e eles tiveram inicialmente dois filhos que são bem conhecidos da história, Caim e Abel. E acontece que esses dois filhos tinham cada um uma vocação diferente. Você sabe muito bem a questão de família, né? A gente aí que tem irmão, que mexe com os filhos, aí a realidade do ambiente familiar, nós vamos descobrir que cada um tinha uma vocação diferente. Caim era agricultor, ele trabalhava no campo, ele gostava do lado mais verde da vida, enquanto Abel já tinha uma vocação diferente, gostava de cuidar dos rebanhos, ele estava sempre no meio do gado, e acontece que esses dois irmãos viviam nesse ambiente inicial da história humana. E o que foi que aconteceu, que é tão interessante nessa história? Um belo dia, os dois foram comparecer diante de Deus. O que significa isso? Significa uma atitude desses dois irmãos para apresentar-se a Deus, para fazer uma espécie de culto, de ato religioso, uma atitude de reconhecimento de Deus. Você sabe, muita gente hoje diz coisas que no fundo não fazem muito sentido, porque desde quando o ser humano é ser humano reconhecido na história, a gente sabe que a necessidade do contato com Deus é uma das referências mais definidas na história das culturas. Todo mundo tem um desejo, um vazio no coração na relação que essa pessoa precisa ter com Deus, nessa proximidade com o Criador. Por isso, em toda a história, sempre a religião foi uma realidade cultural inquestionável. E o que acontece? Caim e Abel chegam diante de Deus para apresentar um culto. Assim como você, que vai a uma igreja, que vai a uma reunião de oração, para um momento de prece, para um momento de pedido a Deus, ou qualquer circunstância assim, que você sente aquela necessidade, você sabe muito bem do que eu estou falando, que vem do fundo da alma, da fé, né, que nasce no coração. Pois é, Caim e Abel chegam lá, e aí a história se complica. Você não pode deixar de acompanhar a sequência da história. Veja que coisa interessante. O que acontece é que Abel foi preparar a sua oferta, ele trouxe do bom e do melhor. A Bíblia vai dizer que ele pegou as partes mais gordas das primeiras crias e trouxe para Deus, para a gente dizer num português bem claro assim, vamos dizer a picanha e o filé mignon, a fina flor do que poderia ser escolhido o melhor, e trouxe para Deus. Já Caim chegou e trouxe para Deus o que a gente pode dizer, o texto bíblico fala que ele trouxe do fruto da terra, ou seja, ele trouxe uma coisa qualquer para Deus. E claro que diante desses dois cultos diferentes, dessas duas celebrações distintas, a Bíblia diz que Deus aceitou
Abel e sua oferta, mas a oferta de Caim foi rejeitada. Agora, a história se complica de tal maneira que o Caim ficou tão chateado com isso, tão aborrecido, ele ficou tão assim entristecido porque a sua oferta não foi aceita, que ele entrou numa decadência pessoal tão acentuada que ele terminou assassinando seu irmão. O primeiro homicídio da história relatado na Bíblia, preste bem atenção, começa num culto. Você já imaginou que o primeiro assassinato da história começa numa reunião religiosa? Por isso eu queria chamar a sua atenção para pensar sobre a sua vida. Como é que você se dirige a Deus? Será que você vive a sua vida de fé assim, sem muita responsabilidade, sem uma ideia de que Deus é Deus mesmo, de que Ele merece o melhor? Você mais ou menos vai atrás de Deus quando está num desespero ou só quando precisa? Ou será que a sua vida, ouvindo a lição preciosa que Gênesis 4 nos aprecia, entra agora em sintonia com Deus e descobre a necessidade que o nosso coração tem do nosso Senhor e Criador e agora passa a cultuá-lo como Ele merece, a oferecer o melhor para Ele? Porque, veja bem, por incrível que pareça, todos os nossos problemas, na verdade, começam quando a gente resolve cultuar e adorar a Deus de qualquer jeito. Pense nisso, que Deus abençoe o seu dia e que você tenha, de fato, um dia para lá de abençoado. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus e pedir que Ele nos abençoe nesse dia tão especial. Nosso Deus amado, nós te adoramos, te agradecemos por todas as bênçãos, pelas coisas boas que o Senhor nos concede. Abençoe cada vida que nos acompanha nesse momento, abençoe cada coração. Senhor, o Senhor sabe como nós somos fracos, ajuda-nos a cultuar-te, a adorar-te da maneira que o Senhor merece. Eu peço a tua bênção especial para todos os que agora se voltam para ti nesse momento tão particular e importante. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.